um bem isento do ITCMD precisa ser declarado? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, sou auditor fiscal especialista pela gestão da fiscalização do ITCMD no estado de São Paulo. Estou aqui para respondermos a essa pergunta e, na verdade, ela acaba trazendo outros questionamentos importantes para a gente não poder ter surpresas desagradáveis ou levar um cliente a ter uma surpresa desagradável, tá? Então, estou estudando o tema. Aqui eu já estou vencendo uma premissa, tá, pessoal? Eu estudei um tema, vi aqui vários vídeos aqui no canal do professor Jonatas que tratam de isenção e estou chegando à conclusão que o bem do meu cliente ele é isento, ou esses bens, enfim, seja lá o que for. Estou diante de um caso de isenção. E agora, já que eu sei que é isento, é só eu seguir a vida e acabou? Não necessariamente, na verdade, em regra não, tá, pessoal? O que é interessante? Aqui, em outros vídeos no canal, eu aprofundo na questão de como ler corretamente uma isenção, mas em termos simples, nós precisamos sempre entender a isenção a partir de um conjunto de requisitos. Pensem sempre a isenção assim. Vou dar um exemplo. Isenção, uma isenção frequente, né? Isenção de bem imóvel. Então, quando eu olho para uma determinada isenção de bem imóvel, eu vou separar ela em requisitos, certo? Então, eu vou desmontando aquele quebra-cabeça ali. Então, o primeiro requisito daquela minha isenção, bem imóvel. Eu posso estar falando de um bem imóvel rural ou bem imóvel urbano, ou a isenção pode simplesmente fazer menção a bem imóvel. Vamos trabalhar assim, bem imóvel. Aí aquela isenção ela também fala num valor limite, que normalmente vai estar pendurado no indexador estadual. Então, bem imóvel e valor máximo. E aí essa minha isenção, muitas vezes, ela pode fazer menção à residência desse recebedor naquele imóvel que está sendo transmitido. Então, bem imóvel, valor máximo e residência naquele local. Aqui eu coloquei três requisitos que são muito frequentes. E agora a gente vai entrar num quarto requisito que ele é crítico. Declaração. Olha lá, esse requisito aqui, na imensa maioria das isenções, ele está presente. O que significa isso? Significa que aquele bem do meu cliente, ele só é isento, só é efetivamente isento quando eu alcanço os 4 requisitos, nesse nosso exemplo hipotético aqui. Então, bem imóvel, ok. Dentro desse limite, fiz a valoração, ok. O outro foi residência no local daquele recebedor, ok. E o último, ele só existe se eu fizer essa declaração, certo? Então, muito cuidado com isso, pessoal. A grande parte das isenções, ela, na verdade, quando a gente olha para a lei e olha para o patrimônio em questão, a gente não está falando de um patrimônio, de um bem isento. A gente está falando de um bem potencialmente isento. Olha a armadilha. Potencialmente isento. Então, muito cuidado com isso. Porque o que acontece? Agora vamos raciocinar contrário senso. Ou no que pode chegar aí um colega que eventualmente não tem essa informação. O bem do meu cliente é isento. Já cheguei a essa conclusão. Não faz a declaração. Desses 4 requisitos que a gente colocou, faltou um. Este bem continua tributável. E diante de uma fiscalização, nós estamos diante de um potencial problema. Porque se pegar a fiscalização, a gente vai estar falando de omissão, e aí no seu estado, independentemente do estado onde você está atuando, se você abrir a lei e for na parte de penalidades, vai ter uma penalidade pesada para a transgressão, não é a palavra que eu estou procurando, mas para a conduta omissão. Não fez a declaração. Tá. Geralmente 50% do imposto, às vezes 100% do imposto, às vezes até mais. Então, muito cuidado com isso aqui, pessoal. Muito cuidado com isso aqui, tá? Se vocês estão diante de uma potencial isenção, cuidado. Verifiquem os requisitos no detalhe para ter certeza de que o cliente de vocês é isento. E uma dica de ouro aqui, vou dar uma dica de ouro nesse raciocínio, tá? Antes de dar essa dica, eu peço que você aperte o joinha aqui para ajudar o nosso vídeo, se eu estou conseguindo te ajudar até agora.
se inscreve no nosso canal também para você estar sempre com a gente aqui. Toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, eu dou uma aula ao vivo e gratuita. É só você querer participar. Aqui embaixo tem um link de um grupo de WhatsApp. É só você clicar e entrar nele. Lá você vai receber os links das aulas, o cronograma de aulas que a gente tem, é um cronograma semestral, e vai receber os conteúdos gratuitos que eventualmente eu pego da mentoria e comento nesse grupo para dividir o conhecimento com os colegas, tá? Qual é essa última dica de ouro? Percebam o seguinte, quando a gente olha para a lógica da lei que institui o ITCMD, vocês vão perceber o seguinte, ela traz uma lógica de declaração, certo? Vou lendo o dispositivo, vou entendendo qual é a regra. A regra é a declaração. A regra é a declaração, obviamente, para o que está na competência do Estado, né? Ele não vai impor uma obrigação acessória em relação a algo que ele não tem competência para tributar, tá? Então, a regra dentro daquela área de competência é a declaração. Então, como é que normalmente vai vir esse requisito? Ele normalmente vai vir expresso, ou junto com a isenção, ou ali perto da isenção, num parágrafo único, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se eu não encontrar essa dispensa expressa na minha lei, muito cuidado, tá, pessoal? Na lei, no regulamento, eu preciso ter essa certeza, tá? Se eu não encontro, muito provavelmente essa minha isenção está nessa regra geral, tá? A bem da verdade, isso é deixado claro na maioria das isenções. Você tem o desenho da isenção, e aí você tem a lei pontuando, o decreto pontuando, muitas vezes é o próprio regulamento que faz isso, colocando que a declaração e o reconhecimento daquela isenção por parte de autoridade tal, são condições, assim, tá? Então, muito cuidado com isso. Tem muita gente deixando o cliente descoberto porque está concluindo que o cliente já é isento, quando, como eu expliquei aqui para você, ele não é isento, ele é potencialmente isento, tá? Eu te espero lá no nosso grupo para que possamos nos encontrar na nossa aula ao vivo na próxima quarta-feira, às 9 horas, tá? Clica aqui embaixo, só você clicar e entrar no grupo e a gente se vê em breve. Um abraço e até a próxima.